Olá, boa noite. No Band Cidade desta segunda-feira, um programa especial. Vamos trazer boas ações, exemplos de solidariedade que nos ajudam a enfrentar as dificuldades deste tempo que fez parar o mundo, inclusive com o cancelamento de uma das maiores festas populares, o Carnaval no Brasil. Vamos conhecer o projeto Troco Amigo, uma campanha da rede de farmácias Panvel que arrecadou quase 3 milhões de reais para hospitais do sul do país. E também a instituição que cuida de crianças com necessidades especiais, muitas sem o amparo da família. O Band Cidade está começando, fiquem conosco. Começamos o Band Cidade com um exemplo que faz centavos virarem milhões. É o caso do projeto Troco Amigo, da rede de farmácias Panvel. Vamos conversar com o diretor executivo de operações do Grupo de Med, Roberto Coimbra, que está conosco aqui no Band Cidade. Roberto, bem-vindo ao Band Cidade, uma boa noite para você. E quero primeiramente parabenizar vocês por essa campanha que a gente percebe nas lojas quando vê, ou até mesmo quando o caixa nos pergunta, quer deixar os centavos, né, para o Troco Amigo, enfim. Eu queria que você detalhasse um pouco como é que funciona essa campanha. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Prazer poder dividir com vocês esse projeto aí, que é um projeto que iniciou em 2008, né? Então esse é o 13º ano que a gente está fazendo a prestação de contas aí para as entidades, e esse período do ano é sempre uma alegria muito grande quando a gente pode, então, pegar essa soma toda que os clientes da Panvel confiam ao longo do ano e fazer essa prestação de contas. Esse projeto se baseia na gente poder oferecer essa possibilidade do cliente pegar aquele troquinho, as moedinhas no check-out, né? E destinar para uma dessas instituições na cidade onde a Panvel está presente, né? Então, são instituições importantes que têm, assim, uma reputação muito relevante para a comunidade, e somado a essa reputação que a Panvel tem também, que deixa o cliente à vontade e se sente confiante de saber que esse dinheiro vai chegar na outra ponta, né? Porque para isso precisa realmente ter uma credibilidade muito bacana. E os clientes, eles gostam disso, é uma oportunidade de poder contribuir, de se fazer parte aí dessas situações, de ajudar essas instituições, principalmente num ano de pandemia, onde a gente vê aí a necessidade dessas instituições estarem preparadas com bons recursos, né? É esse o objetivo do programa, né? Tem um engajamento muito forte da nossa equipe, né? A nossa equipe de loja tem um papel forte de lembrar o cliente, de oferecer, né? Mas principalmente são os clientes que confiam na Panvel e nestas instituições, Sérgio. O que vocês já conseguiram arrecadar e quantas instituições conseguiram ajudar ao longo desses quase 13 anos aí de campanha? Perfeito. Vou te dar alguns números aqui. Por exemplo, este ano nós estamos prestando contas aí para 91 instituições. E elas estão aí divididas nos 3 estados do Sul, mais São Paulo. Então, a gente tem aí instituições no Paraná, em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul, em quase todas as cidades onde a Panvel está presente, né? E esse ano a arrecadação, ela somou, e acho legal a gente dar o valor completo para não esquecer nenhum centavo de ninguém que deixou essa contribuição, foi R$ 2.653.445,35, né? E o total desses 13 anos de programa supera uns 15 milhões de reais. Então, uma história muito bacana, muito bonita aí. E a gente vê que as instituições, elas já ficam aguardando esse momento da prestação de contas para poder receber esse recurso, né? A gente teve a alegria de fazer essa prestação recentemente aí em algumas instituições, por exemplo, o nosso HPS aqui em Porto Alegre, a Santa Casa, e a gente vê como isso é muito bem recebido e a gente sabe que a destinação disso também é algo que auxilia muito essas instituições aí para fazer melhorias e fazer adequações aí de estruturas que eles vão acabar devolvendo para a comunidade, isso aí, né? Sim. No momento da doação, a pessoa escolhe a instituição ou já está pré-definido? Não, ela escolhe a instituição. Claro, tem cidades que não têm assim tantas opções, né? É um hospital que representa aquela cidade, né? Mas ele pode escolher, sim. Aqui em Porto Alegre tem, no caso, o HPS, tem o Hospital São Lucas da PUC e temos aí a Santa Casa, né? Então, tem algumas opções. Em cidades menores, acaba tendo aquela entidade de referência da cidade, né?
Em todos os estados onde o grupo está, são hospitais que são atendidos nessa campanha e tem espaço para entrar mais alguma instituição aí ou são esses permanentemente? Não, tem espaço, sim. A cada ano que passa, a gente vem incrementando mais instituições. No início eram poucas instituições, eram aquelas muito grandes, muito referência, né? E à medida que a gente vai, ano a ano, identificando instituições locais, porque o pessoal da comunidade gosta de saber que está contribuindo e vendo o resultado dessa contribuição, né? Antigamente a gente fazia, a Santa Casa e o HPS sempre tiveram presentes, a gente começou a colocar hospitais até mesmo de cidades menores. O pessoal gosta muito de saber que está podendo contribuir com aquela entidade da sua comunidade, né? E como é que são escolhidas essas instituições? Tem algum critério por parte da empresa? Os critérios são sempre entidades assim que elas têm uma reputação, uma referência com relação àquela comunidade e que eles possam também prestar contas do que é feito com esse recurso, né? A gente sempre solicita para as instituições que a gente quer ter a certeza, porque a gente fica como um fiel depositário desse recurso dos clientes, né? A gente quer ter certeza que aquilo foi devidamente empregado, né? Então, a gente examina sempre, ao final daquele período, o que foi feito com o recurso para julgar se aquela instituição está apta a permanecer no programa, né? Então, Sim. é a reputação e a forma como ela destina os recursos. É muito importante para a gente passar essa confiança também para os clientes, né? Essa destinação é pré-estabelecida, por exemplo, é para custeio, para despesa ou tem que ser feito um investimento na instituição de saúde? Não, ela não é pré-estabelecida. A gente deixa a critério da instituição, né? Mas as instituições, elas normalmente usam para fazer alguma melhoria ou adquirir algum equipamento, né? Normalmente não entra no gasto corrente da instituição, ela entra como algo complementar para buscar recursos de equipamentos, de melhoria de estrutura, né? Sim. E os clientes da Panvel têm correspondido? Eles têm correspondido, é isso que nos dá uma alegria muito grande, porque, como eu estava falando antes, precisa ter uma reputação, né? Para que aquela pessoa confie a gente esse dinheiro, né? Receber um comprovantezinho de papel e saber que nós vamos fazer a prestação disso, né? E os clientes contribuem bastante, com alegria, os nossos funcionários também, eles se esforçam bastante para oferecer essa alternativa para os consumidores. E a gente vê o reflexo disso. É um programa de 8 anos, ele se mantém em pleno vigor. Esse ano até a gente atingiu uma arrecadação significativa, cresceu em relação ao ano anterior, né? Então a gente vê que é um programa que tem aderência, sim, e se depender da Panvel e da comunidade, dos seus clientes, acho que nós vamos poder manter ele por muito tempo aí. Você falou aí que este ano cresceu em meio à pandemia. Era a minha próxima pergunta aqui, se tinha havido alguma alteração justamente pela pandemia, né? Mas farmácia como negócio essencial permaneceu aberto o tempo todo. Certamente teve uma afluência de público também maior do que em anos anteriores e isso ajudou certamente na campanha, né? Na verdade, assim, as farmácias ficaram abertas. A gente percebeu no comportamento dos consumidores, em alguns meses do ano, aí, com essas restrições em cidades grandes aí, o fluxo de clientes ele diminuiu, né? Mas não que tenha diminuído a demanda, a necessidade dos clientes por produtos de saúde, né? Então a frequência que diminuiu um pouco, né? Mas isso não impediu aí dos consumidores participarem e contribuírem aí. Então foi solidariedade mesmo, em meio à crise toda. Solidariedade, exatamente isso, que é algo importante nesse período que a gente está vivendo, né? Que bom, muito bom. Diretor de operações do Grupo de Med, Roberto Coimbra, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Band Cidade. Sucesso nesta campanha e que os clientes continuem ajudando bastante aí, porque as instituições precisam ainda, né? Muito obrigado, Sérgio. E eu aproveito o espaço aí muito nobre aí que estou no sede para agradecer os clientes da Panvel e conclamar que eles continuem participando do programa. E também um abraço especial para a equipe da Panvel, que faz esse trabalho com muito carinho, aí, com muito afinco, todo ano. Ano a ano a gente vem evoluindo. Um abraço. Obrigado, Roberto. Boa noite para você. Intervalo e, na volta, amor e cuidados para crianças que precisam de atenção redobrada. Você vai conhecer o Lar Santo Antônio. Já voltamos.
Com a chegada da pandemia, muitas instituições tiveram cortes nas doações. Em alguns casos, faltou até alimento. Mas o atendimento, seja a crianças ou idosos, não pode parar. E por isso a gente traz hoje o exemplo do Lar Santo Antônio dos Excepcionais, que viu as arrecadações caírem 40%. Estamos recebendo o presidente do Lar Santo Antônio, Edson Pontes, para conversar conosco. Quantas crianças e jovens são atendidas hoje na instituição, presidente? Boa noite, bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Ficamos deveras muito felizes pela lembrança da nossa entidade. Antes de responder as suas perguntas, quero informar. Bem, nós temos atualmente 47 seres humanos em estado de vulnerabilidade social. Todos eles portadores de lesão cerebral grave ou severa. Lesão grave é menos comprometida do que a severa. A severa inibe de qualquer tipo de conhecimento. Todos eles são atendidos por funcionários, por técnicos, enfim, por pessoas que conhecem e sabem, evidentemente, de todos os problemas e, acima de tudo, das necessidades que cada um deles necessita. Como é que é a relação com as famílias das pessoas que são atendidas pelo Lar Santo Antônio? Elas frequentam a instituição, dão a atenção necessária? Esse é um grande problema, porque eles quase todos, na sua maioria, 97%, eles não têm família. Eles foram crianças abandonadas e acabaram vindo em outras oportunidades para serem abrigadas pelo Lar Santo Antônio. E mais recentemente, alguns que vêm através da vara da infância e da adolescência. Esses 3% que têm familiares visitam esporadicamente. Alguns, inclusive, até eu tive a oportunidade de me encontrar com eles. Pergunto por que eles não comparecem mais seguido para ver o filho ou a filha que se encontra obrigado. A resposta que eles me dão é o seguinte: aqui ele é muito mais bem cuidado do que junto à minha família. Eu não estou preocupado. Não, mas não é questão de cuidado, é uma questão de amor, porque eles têm, evidentemente, um sentimento paterno relacionado aos seus familiares. Então, eu acho muito bom, desejo, inclusive, que o senhor ou a sua esposa venham mais seguidamente aqui no lar para visitar os seus filhos. E, não obstante, o tema é respondido que nós cuidamos tão bem ou melhor do que eles estariam na sua companhia. E quantas pessoas estão internas hoje no Lar Santo Antônio? 47. 47. E que faixa etária, tem alguma faixa etária predominante, presidente? Não, atualmente nós definimos há um tempo atrás um limite de idade para serem abrigados. Agora nós temos alguns, inclusive mais jovens, que vieram aqui antes dessa reforma estatutária. Eles vieram para cá exatamente por determinação da Justiça e nós acolhemos eles. Um deles é um exemplo, eu só não posso declinar o nome, porque evidentemente trata-se de uma situação disposta em lei específica, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas esse que veio para cá é porque os pais eram viciados em drogas, enfim, estão comprometendo a vida e a saúde do filho. Ele veio para cá, está aqui abrigado conosco, é bem jovem. Ele deve ter entre 7 a 8 anos de idade. E alguns, evidentemente, têm mais de idade. Temos um que é bem antigo, tem 43 ou 44 anos, mas eles chegam num determinado momento, eles começam a ficar fragilizados, começam a aparecer todo tipo de enfermidade. E aí, então, é muito difícil cuidar-se deles. Dificílimo. A própria ciência médica sabe perfeitamente que esse tipo de ser humano portador de lesão cerebral grave ou severa tem tempo de duração. Não é pré-estabelecido, mas eles têm um limite na sua vida. Presidente, vamos falar um pouco das doações, porque caíram 40% em função da pandemia. Gostaria de saber com o senhor o que mais é necessário hoje, o que mais precisa no Lar Santo Antônio dos Excepcionais e como as pessoas podem contribuir.
Nós precisamos muito de fralda geriátrica GG. Precisamos muito também de leite integral, aqueles em caixinha. Precisamos também de muitos produtos de higiene, escova de dente, creme dental e outros gêneros alimentícios que sistematicamente são diluídos, porque eles não mastigam nada. É sua forma de papinha. Então, tudo isso nós necessitamos muito. Nós não podemos negar, e é bom que eu me expresse ao senhor, nós não podemos negar que há uma solidariedade muito grande com o Lar Santo Antônio. Nós nunca deixamos faltar nada, nunca faltou nada, mas já tivemos outras épocas em que, evidentemente, tivemos mais disponibilidade no nosso banco de alimentos. Agora, nós temos observado, e isso não é de agora, não é só fruto da pandemia, já de alguns anos, que as coisas começaram a acentuar-se, reduzindo drasticamente. E com a pandemia, aí sim. Agora, não tem que reclamar, tem que aprender a conviver com o que tem. Porque as pessoas também estão enfrentando dificuldades, e muito grandes. O senhor sabe muito bem como é que está a situação, hoje não só do Brasil, mas do mundo inteiro, com essa pandemia. Então, nós temos que aprender a administrar os problemas que surgem de uma hora para outra, e, de certo modo, nos afetaram muito na pandemia. Mas estamos conseguindo levar, graças a Deus e graças à solidariedade, essa gente maravilhosa que nos ajuda muito. Eu quero estender a eles meu profundo agradecimento. Meu coração, neste momento, palpita muito forte de agradecimento a essas pessoas. Muitas delas, anonimamente, vão ao banco e depositam valores que nem nós sabemos de onde vêm, mas que nos ajudam. Presidente Edson Pontes, do Lar Santo Antônio dos Excepcionais, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Band Cidade. Parabéns pelo trabalho que vocês executam aí, que nunca falte amor e carinho a essas pessoas e também aos nossos telespectadores que certamente vão atender ao chamamento para contribuir com o Lar Santo Antônio. Um bom trabalho ao senhor e que Deus abençoe a todos aí. Eu quero, por fim, pedir um minutozinho de considerações finais. Eu agradeço primeiramente ao Grupo Bandeirantes por essa grande oportunidade. Agradeço, sensibilizado, nós temos alguns doadores que não posso pronunciar o nome deles, porque eles não querem que faça isso. E temos muitos doadores anônimos. A todos eles, o agradecimento e as bênçãos de Santo Antônio, ao Grupo Bandeirantes e a todos esses que nos ajudam a levar avante esta casa tão maravilhosa, que chama-se Lar Santo Antônio dos Excepções. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado ao senhor, estamos sempre à disposição aqui. A falta de dinheiro fez também faltar comida na mesa de muitas famílias. A solidariedade fez a diferença. Tatiane tem 4 filhos e está desempregada. Sem condição financeira, ela conta com doações para sobreviver e cuidar da família. Estamos só vivendo de doações, né? E tudo que vem para nós é uma benção, né? A pandemia agrava ainda mais a desigualdade social. Em momentos como este, a solidariedade é fundamental. A organização não governamental Parceiros Voluntários arrecadou centenas de alimentos com o apoio da iniciativa privada. O grande papel da Parceiros Voluntários nesse contexto como um todo é de fazer um processo de articulação, de fazer costura. Então, a gente fazia as alianças com o empresariado, com as lideranças locais, para que a gente entenda quais são realmente as demandas, porque essas pessoas que estão aqui na Restinga são pessoas que estão à margem dos programas governamentais e programas emergenciais. E elas estão precisando de recursos, a gente precisa fazer esses recursos chegarem até elas. A ONG Se Liga, que atua na zona sul da capital, auxiliou na distribuição das doações. É muito importante frisar o quanto todas as esferas da sociedade têm que vir, sim, unir forças nesse momento no combate não só do Covid, desse ataque à saúde, como também aos efeitos do Covid. E, inegavelmente, é a população, os grupos minorizados que estão sendo mais afetados. Cerca de 220 cestas básicas foram entregues para famílias que estão em situação de vulnerabilidade social no bairro Restinga, zona sul de Porto Alegre. Uma ajuda que chegou em boa hora. Caiu muito bem nesse momento. Se não fosse eles, eu não tinha o que comer hoje, entendeu? E nem a minha filha. Eu agradeço muito a Deus por eles estar participando disso aí, fazendo isso aí por nós.
As doações foram entregues para famílias da Vila Esperança e Paz e da Vila Salso. Essas pessoas, então, elas são previamente cadastradas, são pessoas que não estão recebendo ajuda por parte do governo. Então, são aquelas pessoas que estão realmente abaixo da linha de pobreza. Então, é feito esse cadastro, elas assinam, recebem, até para que a gente possa prestar contas para o financiador. A gente é ajudado de todas as formas, né? Todos os lugares que tem para mim poder pegar uma cesta, eu me inscrevo e pego. Isso aí já dá um apoio, né, para as famílias que estão parando. Então, para nós é fundamental isso aí, né? O povo, o pessoal unindo aí e dando essa contribuição para o povo, né, que estão necessitados. Para empresas que querem contribuir com as doações, podem acessar o site www.parceirosvoluntarios.org.br. Para ajudar a ONG Se Liga, doações também podem ser feitas através do e-mail contato-se-liga-dh@gmail.com. Depois do intervalo, alegria para crianças nos hospitais. Rosto pintado, nariz vermelho e roupas coloridas. Já voltamos. Médicos e enfermeiros da capital têm aliados importantes no combate à tristeza que muitas vezes faz parte da rotina de quem enfrenta uma doença. Rosto pintado, nariz vermelho e roupas coloridas. Para quem olha de longe, nem parece que estamos em um hospital. Os palhaços da ONG Doutorzinhos não estão nos circos, mas levam muita alegria para ajudar no tratamento de pacientes. Maurício fundou a ONG em 2006 e desde então leva muito a sério o trabalho de fazer outras pessoas darem risada. A gente não vai para falar da doença, a gente não vai para falar de problemas, a gente vai para transformar aquela realidade, né? Para buscar o lado saudável. Qual é o lado, independentemente se é criança, adolescente ou adulto, né? Qual é o lado saudável? Qual é o lado desse paciente que quer brincar com a gente? Por causa da pandemia, os doutorzinhos ficaram sem atender nos hospitais desde março. Em outubro voltaram à ativa, mas de um jeito diferente. Seguindo todos os protocolos de segurança, Maurício começou a alegrar sozinho os profissionais e os pacientes, mesmo sem entrar nos quartos. Já os outros palhaços produzem conteúdos para a internet. Parecia a minha primeira vez, porque era um monte de profissional da saúde novo que eu não conhecia, os pacientes que não estavam mais lá eram pacientes novos e acompanhantes, e pessoas que não me conheciam porque vinham de outros hospitais ou eram pessoas que tinham acabado de se formar, estavam dentro dos hospitais ali, dentro do hospital, que estava tudo muito para baixo, que estava muito... Tudo parecia num caminho que sem volta, e quando a gente voltou, assim, a gente teve relatos muito legais, assim, né, dos profissionais da saúde, dos acompanhantes, pacientes, bem nessa linha da esperança. Em um ano tão diferente, a ação no Hospital Santa Casa teve um gosto especial. Como é importante a gente poder estar lá dentro, né? A nossa luta é que a gente consiga um dia atingir a posição de uma instituição indispensável dentro dos hospitais. Em um período em que as pessoas estão afastadas, o trabalho dos doutorzinhos se torna ainda mais difícil. Rir pode não ser o melhor remédio para o vírus ou para outras doenças, mas o nariz vermelho ajuda a esquecer, mesmo que por alguns instantes, tudo o que acontece lá fora. Band Cidade fica por aqui. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Voltamos amanhã às 6:50. Até lá, uma ótima noite.